Se intensifica a batalha dos generais marinas de Poseidon contra os espíritos, os heróis da era mitológica a serviço da deusa Nêmesis. A cada segundo, o asteroide Adrasteia se aproxima da Terra para destruí-la, pela vontade da deusa da vingança. Logo após a Guerra Santa contra Hades, Saori, Sei e seus amigos ainda estão vagando pelas dimensões a caminho da Terra, depois do combate final nos Campos Elíseos. Nesse momento, Poseidon ressurge em Julian Solo para evitar a destruição iminente do planeta. Os olhares dos generais marinos uma vez mais refletem uma nítida lealdade a Poseidon. Confira agora um capítulo inédito da nova saga oficial de Poseidon que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 9. Um homem amado pelos deuses. Uma feroz batalha é travada entre o espírito Enéas e os generais marinas Bion de Cavalo Marinho e Io de Esquila. O inimigo não tem outra escolha a não ser eliminar os marinas, pois retornaram para lutar. Bion e Io também não tem outra alternativa. Io ordena que liberte Zack agora mesmo. Fúria do Lobo! Mas Enéas repele a técnica de Esquila com uma das mãos. Bion prepara-se para atacar. Assopro divino! Mas todo esse poder não passa de uma brisa refrescante para Enéas. Nesse instante, Io ataca novamente. Ferrão da abelha rainha! Surpreendendo o inimigo. Contudo, Enéas se esquiva do ataque. Mas rapidamente Bion aproveita a distração e lança ventos de furacão! Enéas é envolvido pelo grandioso ataque do cavalo marinho. Foi arremessado para o alto, mas se recupera rapidamente. Porém, antes que pudesse tocar o solo, é surpreendido com outra técnica de Esquila. Águia poderosa! Que finalmente atinge e fere Enéas. O espírito heróico é arremessado na coluna do templo com um grande impacto. Bion sorri, pois finalmente o esforço dele surtiu efeito. Enéas se ergue. Io irá pará-lo de uma vez por todas. Tornado violento! Mas é inútil. Esquila não entende como é possível que o inimigo fique parado em meio a seu poder. Como se o tornado não fizesse absolutamente nada. Enéas supõe que os generais marinas são os mais fortes do exército de Poseidon. Por seu deus, comandam as tropas dos 7 mares. Fechando seus olhos, tem a impressão que isso é apenas uma teoria. Vê que ainda não possuem experiência. São realmente uma decepção. No entanto, por respeito a eles, usará também suas técnicas mais poderosas. Aquelas que não vieram das mãos humanas, mas sim dos próprios deuses. Enéas abre seus olhos com determinação. Os 2 marinas se espantam. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Tufão colossal! O gigantesco poder lança Bion e Io para os céus. Jamais viram tamanho poder. É uma poderosa tempestade de energia. Sentem que ela despedaça seus corpos. Os 2 generais caem. Suas escamas, renascidas pelo sangue de Poseidon, foram danificadas. Bion e Io não são rivais para o lendário guerreiro. Eles começam a se mover, mas estão gravemente feridos. Esquila odeia admitir isso, mas reconhece que o poder de Enéas é muito superior ao deles. Não pode imaginar que em algum momento da história tenha existido um homem com esse poder. Enéas já lhe disse, esse poder não é humano. Não veio dos mortais, mas sim dos deuses. Io não pode acreditar nessas palavras. Ele se impressiona com o olhar de Enéas. Não há sequer um indício de hostilidade ou intenção assassina em seus olhos. Porém, transmite um sentimento de piedade e compaixão diante dos adversários. Possui um gigantesco e majestoso cosmo. É como o cosmo de um deus. Parece realmente que estão na presença de um poderoso deus como Poseidon. Os generais marinas são golpeados novamente, mas ainda não compreendem qual o motivo de tudo isso. Essa sensação é inconfundível. Mas Io se pergunta por que ele deveria ser o inimigo e por que tem um cosmo tão parecido com o de Poseidon. Bion não tem dúvidas. Não podem vencê-lo. Se é realmente como pensa, não há a menor chance. Io se irrita, não aceita essas palavras. Mas Cavalo Marinho revela que, na verdade, pensou que Enéas tivesse esse nome por ser inspirado em um personagem da era mitológica. Mas na realidade, o homem que está diante deles pode ser realmente o próprio personagem da mitologia. O famoso herói lendário que lutou na Guerra de Troia. As cidades de Troia e Micenas batalharam ferozmente em uma grande epopeia, originada das armações dos deuses. Enéas se converteu em um general do exército derrotado. Com isso, foi expulso com seu pai da capital. Mas graças à sua grande piedade mostrada no Mediterrâneo, foi salvo por Poseidon, o imperador dos mares. No norte da África, recebeu de Hermes a mensagem de Zeus, um dos 12 deuses do Olimpo, que o oráculo revelou que seria o encarregado da restauração
restauração de Troia. Onde agora está a Itália, no mundo moderno, surgiu o Império Romano, graças a esse grande elo. Em outras palavras, foi graças a Enéas que o homem foi amado pelos deuses. O espírito sente um pouco de vergonha, embora não há nada de errado. Io entende que isso significa que ele ainda conta com a proteção dos deuses. Baia não tem dúvidas, portanto não podem atacar de maneira irresponsável. Enéas lamenta que os dois apenas regressaram para perder a vida novamente. Io se enfurece e lhe dará o que merece, mas Baia pede que ele pare. Enéas segura a perna de Esquila e o arremessa no solo, mas mesmo assim Io não desiste de lutar e segura as pernas de Enéas, que o chama de tolo. Mas Io pergunta o que foi, se por acaso o herói não se deu conta que foi capturado por seus pés. Enéas se espanta, não pode se mover. É mais uma técnica de Esquila. Serpente assassina! O golpe é como estrangulasse sua presa. Baia se preocupa com seu amigo. Io grita para ele atacar com todo o seu poder. Pede que não se preocupe com ele. Baia fica perplexo. Io grita perguntando por que ele não faz nada. Deve se apressar. Enéas vê que o garoto possui grande determinação, porém pede que lhe responda uma pergunta. Quer saber se Esquila está preparado para receber o raio de Zeus, o imperador do céu. Dinastia Relâmpago! A escama de Esquila é destruída. Io recebeu toda a energia vinda dos céus como se fosse o raio lançado pelo grande Zeus. Io é completamente derrotado. Seu corpo foi fulminado pelo poderoso raio celestial. Esquila cai. Baia se desespera, preocupado com seu amigo. Enéas não entende por que está tão surpreso, já que foi a hesitação de Cavalo Marinho que resultou nisso. Baia segura Io em silêncio. Enéas anuncia que chegou a hora de mandá-lo também ao outro mundo para que possa pedir perdão a seu amigo. Ele ergue uma das mãos, entretanto sua mão é bloqueada. Baia de Cavalo Marinho se ergue e move suas mãos. Enéas não sabe o que é isso. O ar produzido pela rotação das mãos está gerando uma barreira defensiva. Baia fecha seus olhos e sorri. Reconhece que Enéas está certo. É um homem cheio de hesitação. No passado, por causa de sua arrogância, perdeu contra um oponente que pertencia à classe mais baixa do exército de Atena. Inclusive agora, perdeu a oportunidade dada por seu amigo que se sacrificou. No entanto, graças a Enéas, tudo se tornou nítido. Ele é Baia, um guerreiro que está preparado para morrer. Portanto, deve se preparar para receber sua técnica mais poderosa. Enquanto isso, Isaac de Cisne continua diante de Camus de Aquário. Seu mestre pergunta para onde ele vai, mas Isaac já lhe disse, já se lembrou de tudo. Este mundo não é o que deveria ser, por isso deve voltar ao seu lugar o mais rápido possível. Mas além daquela aurora, há outro mundo. Camus pede que seu discípulo não diga bobagens. Não deve se esquecer que eles são cavaleiros a serviço da deusa Atena. Isaac diz a seu mestre que isso teria agradado, porque deveria ter sido assim. Entretanto, essa é somente uma ilusão, um sonho que nunca se tornou realidade. Isaac retira sua diadema. Camus não entende o que aconteceu com seu rosto. Isaac revela que a grande prova de tudo isso é seu olho esquerdo com a cicatriz que o acompanha. São provas absolutas. O general Marina diz adeus a Camus, mas um gélido ar cobre o seu corpo. Calypso! O círculo de gelo. Camus não permitirá que avance. É o dever de um mestre guiar seu discípulo quando está perdendo o rumo. A missão dos cavaleiros é proteger o santuário. Se abandonar, será considerado um traidor. E é sua missão puni-lo com suas próprias mãos. Mas Isaac se liberta do anel de gelo. Camus prepara-se para desferir seu ataque mais poderoso. Isaac não tem escolha. Também não gosta de escutar bobagens. Camus irá tomar sua vida se não colocar em prática tudo o que lhe ensinou. O choque dos guerreiros de gelo. Chegou a hora de Isaac superar seu mestre Camus. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Camus. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.